Lessons English. Translation. Tradução do inglês para o português. Lessons English. Aulas de inglês. Hello, my dear pupils. Translate. Olá, meus queridos alunos e alunas. Olha nós de volta com as nossas aulas. Olá! Eu sou o professor Tatiano. I am Tatiano Teacher, seu professor de inglês. Hello! Olá! Good morning, class! Bom dia, classe! Welcome! Sejam bem-vindos a estas nossas aulas de revisão. Hoje nós vamos ter duas revisões. Esses conteúdos, estas aulas, elas já foram dadas pela a professora Érica. Então, nós só estamos fazendo revisão, né, daquilo que vocês já viram, do conteúdo que vocês já estudaram. É preciso que a gente faça uma revisão para que a gente possa se preparar para a nossa prova, nossa primeira prova. Alright? Então acompanhe aí as nossas duas aulas de revisão. No final eu vou explicar como vai ser as nossas atividades e também como vai ficar a questão das notas e da prova. Então, assista esse vídeo até o final, ok? Lesson 2, Revision. Lesson 2, Revision. Translate, tradução do inglês para o português. Lesson 2, Revision, lição 2, revisão. Revisão da lição 2. Past Simple ou Simple Past do verbo to be. Past Simple ou Simple Past do verbo to be. Past Simple do verbo to be. Affirmative, negative and interrogative forms. Translate, tradução. Passado simples do verbo ser ou estar nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Participle, verbo to be, afirmativo. Então, o passado simples do verbo to be na forma afirmativa. Como usar? Temos basicamente dois verbos para esta forma, para o past simple. Was e were. Was e were. Então vamos ver nesta aula como usar estes dois verbos na forma passada do verbo to be. Então, a regra básica do verbo to be no passado é: no simple present, ou seja, no presente do verbo to be, nós tínhamos am e is.
am e is e também are. Então, usávamos 3 formas: am, is e o are. E no passado, nós temos 2 formas: was e were. Recapitulando. Let's recap. Então, no simple present, ou seja, no presente do verbo to be, nós tínhamos am, is e are. E no passado, nós temos was e were. Continuando esta recapitulação, let's recap. Então, nós lembramos que não usamos o verbo to be de forma solta. Nós precisamos dos personal pronouns, ou seja, dos pronomes pessoais. Vamos recapitular? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, estes são os personal pronouns, pronomes pessoais. Então, lembrando que nós não usamos eles sozinhos. Precisamos empregá-los junto com o verbo. E no caso, nós estamos trabalhando o verbo to be. E o verbo to be no presente, ou seja, no simple present, nós usávamos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E o verbo to be no passado, no past simple? I was, you were, he was, she was, it was, we are, you are, they are. Next. Então, só para reforçar, só para ficar bem reforçado esse aprendizado. Então, simple present verb to be. Então, no singular, nós temos I am, eu sou. You are, você é ou está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, ele ou ela é ou estão. Ainda no simple present, porém no plural, you are, vocês são ou estão. We are, nós somos ou estamos. They are, eles ou elas são ou estão. Ok? E agora, o simple past verb to be. Então, nós temos no singular I was, eu era ou eu estava. You are, você era ou estava. We was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, isto era ou isto estava. Ou ele era ou estava, ou ela era ou ela estava. Porque o it nós usamos tanto para pessoas como para coisas e objetos. E em plural, no plural, we are, nós éramos ou estávamos. You are, vocês eram ou estavam. They were, eles eram ou estavam. Então, essa é a forma do verbo to be
na afirmativa e no simple past. E como nós fazemos a forma negativa, negative form, the past simple with be, ou seja, como nós fazemos a forma negativa do passado simples com o verbo to be. Então, nós vimos que nós temos apenas duas formas, was e were. Was, were. Então, basta a gente acrescentar not. Was not. Were not. Vamos ver como que fica este verbo com os personal pronouns na forma negativa. Então, I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Ok. Next. Próximo. Agora, o interrogative form. Forma interrogativa. The past simple with be. Então, a forma negativa do passado do verbo to be. Então, nós vimos que o present, não, desculpe, o present e também o afirmativo, o pronome, ele vem primeiro que o verbo. Na forma interrogativa, a gente só inverte, ou seja, primeiro vem o verbo, depois vem o pronome e aí a gente coloca o ponto de interrogação, a interrogativa. Então, em vez da gente ler I was, a gente vai ler e escrever was I. Was I. A mesma coisa para o era, a gente só inverte. Primeiro vem o verbo, depois vem o pronome. Então, verb to be em the past simple, verb to be no passado, e pronoun subject, ou seja, o pronome pessoal, e coloca a interrogação. Were you? Were you? Vamos ver como fica com todos os pronomes pessoais em interrogativo. Então, I was I. Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Next. Let's recap. Então, vamos lá recapitular com examples. Então, vamos recapitular com exemplos. Como que a gente faz o passado simples, the past simple, with be. Então, passado simples com o verbo to be. Então, na forma positiva, ou seja, afirmativa, forma positiva ou afirmativa. Então, vamos vendo aqui os exemplos. I was cold. Eu estava com frio. You were tired. Você está cansado? We was in the garden. Você estava no jardim? You was late. Você estava atrasado? It was rain. Isso estava chuvoso. We were on holiday. Nós estávamos nas férias. They were hungry. Eles ou elas estavam famintos. Então, ó, primeiro o pronome, né, vem primeiro e depois vem a forma do verbo to be no passado, de acordo com o pronome. Na forma negativa, negative, with be. Então, nós aprendemos que basta acrescentar not.
basta acrescentar not. Então, I was not asleep. Eu não estava dormindo. You were not on the bus. Você não estava no ônibus. He was not at school. Ele não estava na escola. He was not ugly. Ele não era feio. It was not hot. Isto não estava quente. We were not at work. Nós não estávamos no trabalho. They were not tired. Eles não estavam cansados. E interrogative form with be. Então, nós aprendemos que para a gente fazer o interrogativo do verbo to be no passado, a gente inverte, né? Primeiro vem o verbo, depois vem o pronome, depois o verbo principal. Então, were you playing? Estava você jogando? Was he playing? Estava ele jogando? Was she playing? Estava ela jogando? Was it playing? Estava isto, ou ele ou ela jogando? Were we